Página 191, questão de número 3. Complete os itens a seguir com os números que tornam as igualdades verdadeiras. Observe que na questão de número 3, eu tenho operações de adição e subtrações de frações com denominadores iguais. Se eu tenho denominadores iguais, o resultado, eu tenho o mesmo denominador, porque uma operação de adição e subtração de frações com denominadores iguais, repete-se o denominador e faz a operação apenas com os numeradores. Então, aqui nesse caso, todos os denominadores foram repetidos, e aí eu vou completar o número que está faltando para a igualdade ser verdadeira no numerador. Então, na letra A, qual o número que somado com 3 é igual a 8? 3 mais quanto é igual a 8? 3 mais 5. Bom, e na letra B? Na letra B, qual o número que somado com 6 é igual a 12? 6 mais 6. Na letra C, uma subtração. Qual o número que subtraído por 4 é igual a 1? O número 5. Na letra D, um número menos 3 é igual a quanto? Bom, então eu tenho duas opções. Eu posso fazer 3 menos 2 ou 3 menos 1. Se eu coloco 3 menos 2, o resultado vai ser 1, porque 3 menos 2 é 1. Se eu coloquei 3 menos 1, o resultado vai ser 2. Na letra E, quais são os números que somado dá um resultado igual a 5? Bom, eu posso fazer 3 mais 2 para ser igual a 5, ou eu posso fazer 2 menos 3, que é igual a 5. Então, você escolhe. Eu tenho essas duas opções. A letra F, também, opção sua, uma subtração, onde você vai escrever um número, por exemplo, se eu escrevi o número 11. 11 menos 3. Foi os números que eu escolhi. 11 menos 3 é igual a quanto? É igual a 8. Então, você pode colocar os números que você quiser para que o resultado esteja correto, ok? Na questão de número 4, efetue os cálculos necessários em seu caderno e complete os espaços do quadro com as frações adequadas. Bom, é para você fazer todos os cálculos no caderno e a resposta você colocar aqui, então, tá certo? Aqui eu tenho 1/5 mais 1/2. 1/5 mais 3/4. 1/5 mais 2/3, que já foi feito pelo autor. Então, o resultado de cada uma operação você vai colocar no quadro da linha de baixo, ok? Então, vamos lá. No primeiro quadro, 1/5 mais 1/2 são denominadores diferentes. Denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum. E mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 é 10, porque são dois números primos, cada um só divide por ele mesmo. Esse 10 eu vou dividir pelo denominador anterior, o resultado multiplicar pelo numerador. Então, 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. Daí, o que eu tenho que fazer? Repete o denominador e faça a operação dos numeradores. 2 mais 5, 7. No segundo cálculo, denominador 5 e denominador 4. Então, mínimo múltiplo comum entre 5 e 4 é igual a 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 1, 4. Mais 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3, 15. Repete o denominador 20
e faço a operação dos numeradores. 4 mais 15, 19. Daí eu tenho lá no na segunda linha da coluna, o número inteiro 4. Esse 4, ele não tem denominador porque ele é um número inteiro. Só que todo número inteiro tem como denominador o número 1. Por que o número 1? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o 1 não aparece por esse detalhe. Mas na hora que eu vou fazer a operação, eu preciso colocar esse 1 para comparar os denominadores. Observe que aqui são denominadores diferentes, 1 e 2. Se são denominadores diferentes numa adição, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Só que mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número, o resultado é outro número diferente de 1. Então, aqui eu tenho 1 e 2. Qual vai ser o mínimo múltiplo comum? 2. Ok? 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 4, 8. Viu por que eu precisava desse 1 no denominador? 2 dividido para 2 é 1, vezes 1 é 1. Então, repete o denominador 2 e faço a operação com os numeradores. 8 mais 1, 9. Depois, novamente, 4 inteiros, que tem denominador 1, mais 3 quartos. Bom, se é 1 e 4, então meu denominador agora será o 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 16 mais 3, 19. 19 quartos. Daí eu tenho 4 inteiros, que tem denominador 1, mais 2 terços. Mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes 4, 12. Mais 3 dividido para 3 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu faço 2, 12 mais 2, 14. E o denominador, 3. Depois, na última questão, na última linha, na coluna, eu tenho 7 terços, que vai somar com essas 3 outras frações. Então, 7 terços mais 1 meio. Denominadores diferentes. Denominadores diferentes, nós fazemos o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Por que é 6? Porque 2 só divide por 2 e 3 só divide por 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 7, 14. Mais 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 17. 17 sextos. Daí eu faço 7 terços por 3 quartos. 3 e 4, denominadores diferentes, e o mínimo múltiplo comum é 12. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 7, 28. Mais 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 3, 9. 28 mais 9, 37. 37, 12avos. E a última operação, 7 terços mais 2 terços. São denominadores iguais. Denominadores iguais, repete o denominador e somos numeradores. 7 mais 2, 9. Terminamos o primeiro quadro, passamos para o segundo quadro. No segundo quadro, você vai fazer da mesma maneira a coluna, só que agora a operação é de menos, subtração. Você vai pegar o primeiro número, a primeira fração, e subtrair por cada uma das frações da primeira linha. O resultado você coloca aqui embaixo, na segunda linha, ok? Então, vai ser 9 décimos menos 2 quintos, depois 9 décimos menos 1 quarto,
9 décimos menos 3 oitavos. Fazendo a operação do segundo quadro, então, 9 décimos menos 2 quintos, mínimo múltiplo comum de 9, de 10 e 5 é 10. Denominador comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 9, 9. Menos 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, denominador 10. E o numerador é o resultado da operação. 9 menos 4, 5. 5 décimos. Depois nós temos 9 décimos menos 1 quarto. Mínimo múltiplo comum de 10 e 4, 20. 20 dividido para 10 é 2, 2 vezes 9, 18. Menos 20 dividido por 4 é 5, vezes 1 é 5. 18 menos 5, 13. 13 20avos. Daí nós temos o 9 décimos menos o 3 oitavos. Mínimo múltiplo comum de 10 e 8 é 40. Então, 40 dividido para 10 é 4. 4 vezes 9, 36. Menos 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 3, 15. Então, denominador 40. E 36 menos 15, 21. 21, 40avos. É o resultado da primeira linha, né? Então, nós terminamos com a primeira linha, com o primeiro número da primeira coluna. Então, agora nós vamos para o segundo número. O segundo número da coluna é 1 inteiro. 1 inteiro eu vou subtrair por todas essas frações. Lembrando que todo número inteiro tem denominador igual a 1. Se ele tem denominador igual a 1, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. E mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2, 2. 5 menos 2, 3. Então, resultado, 3 quintos. Depois, 1 inteiro, que tem denominador 1, menos 1 quarto. Mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, 4 menos 1, 3. 3 quartos é o resultado. Depois, 1 inteiro, que tem denominador 1, menos o 3 oitavos. Mínimo múltiplo comum entre 1 e 8 é 8. 8 dividido por 1 é 8. 8 vezes 1, 8. Menos 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 3 é 3. 8 menos 3 é 5. 5 oitavos. Daí, passando para o último número aqui, né, a última fração, ela já foi subtraída pela primeira, então eu vou subtrair ela agora por 1 quarto, colocar o resultado aqui, e subtrair ela por 3 oitavos, colocar o resultado aqui. Então, vamos lá. Observe que são denominadores diferentes, iguais, né? Repete o denominador e opera com os numeradores. 5 menos 1, 4. 4 quartos. 4 quartos representa 1 inteiro. Então, aqui nesse caso, a resposta é apenas 1. Depois eu tenho, para terminar, 5 quartos menos 3 oitavos. 4 e 8 são denominadores diferentes. Preciso do mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum entre os dois é 8. Aí nós fazemos 8 dividido para 4 é 2. 2 vezes 5, 10. Menos 8 dividido para 8 é 1. E 1 vezes 3 é 3. 10 menos 3,
7 oitavos. É o resultado da última operação do segundo quadro. Aí na questão de número 5. Na questão de número 5, escreva duas frações cuja soma seja igual a 6 sétimos. Bom, eu preciso escrever duas frações cuja soma, somando essas duas frações, o resultado seja igual a esse aqui, 6 sétimos. Bom, então eu posso escrever com denominador 7, né? Escrevendo as duas frações com denominadores 7, eu vou ter que fazer numeradores, dois números cuja soma é igual a 6. Então, eu posso fazer 2 mais 4, 3 mais 3, 1 mais 5. A resposta é você quem vai escolher seus numeradores. Mas a soma tem que ser igual a 6, ok? Então, eu escolhi as frações 1 sétimo e 5 sétimos. A letra B, a diferença. Então, eu vou ter que subtrair duas frações que o resultado seja igual a 5 dozeavos. Então, eu vou escolher, né, denominador 12, para que eu fique mais fácil para eu escolher os numeradores. Porque a subtração entre essas duas frações tem que ser numerador igual a 5. Então, quais números, subtraindo um pelo outro, seja igual a 5? Bom, 9 menos 4, porque 9 menos 4 não é 5? Eu posso escolher outros números também. Posso fazer 10 e 5, porque 10 menos 5, menos 4, desculpa, é igual a 5. 10 menos 5 é 5. Então, você vai escolher números que o resultado seja igual a 5, tá bom? A letra C. Na letra C, a soma esteja entre 0 e meio. Meio é igual a 0,5, né? Então, olha só, eu quero uma soma que o resultado esteja entre, tá? 0 e meio. Então, eu vou escrever duas frações que eu vou somar essas duas frações e o resultado dessa fração tem que ser igual a 0,5. Bom, eu escolhi frações com denominadores iguais. Eu coloquei 2 nonos e 1 nono. Por que que eu escolhi essas duas frações? Olha só, se você somar 2 mais 1, é 3. Então, o resultado dessa soma vai ser 3 nonos. E o resultado 3 nonos, 3 dividido para 9, é um resultado que está entre 0 e 0,5. Então, é isso que você tem que estar imaginando, certinho? A letra D, a diferença seja maior do que 1/4. Então, eu quero uma fração maior que 1/4. Duas frações que, subtraindo uma pela outra, o resultado seja maior que 1/4. Também é você que vai escolher. Eu escolhi o 4/5 e o 3/5, ok? Por quê? Porque se você fizer a subtração entre 4 menos 3, não é 1? 1/5. 1/5 é menor do que 1/4, tá? Então, eu preciso de duas frações que, subtraindo uma pela outra, o resultado é menor que 1/4, ok?